Oi, boa tarde. Tava com o áudio desligado. Gente, boa tarde, tudo bem? A aula de hoje a gente vai falar sobre segurança dos óleos essenciais e como que a gente pode, né, pensar e a utilizar os nossos produtos, os nossos óleos com bastante independência, né, em primeiro lugar, para você ter bastante independência dentro de casa, você ter autonomia realmente e também segurança, né? A gente sabe que óleo essencial, por mais que seja um produto natural, é um produto que também tem que ter cuidado. Aliás, nem tudo que é natural é saudável, né? A gente já começa por aí. Então, por ser um produto natural, muitas pessoas desconhecem o uso, desconhecem aí como que se utiliza. Mas a gente está aqui nessa aula hoje para poder compreender, tá? Tanto as potencialidades dos óleos, quanto também os perigos, né? Como que você tem que utilizar cada classe aí de óleo essencial, tá bom? E para começar, eu queria saber de vocês quais são os óleos que vocês já utilizam, se vocês já utilizam algum óleo essencial em casa, qual seria, tá bom? Vocês podem escrever aqui nos comentários. Então vamos lá. Para começar a falar sobre segurança, a gente tem que aprender o que que é toxicidade, o que que é um agente tóxico, né? Quando a gente pensa em toxicidade, a gente está falando de uma substância química, né? Lembrando que os óleos essenciais é uma substância química concentrada, capaz de causar dano a um sistema biológico, alterando a função, levando à morte, sob certas condições, tá? Então, claro. Para você, um óleo essencial levar à morte, isso é muito raro, tá? Isso é em condições extremas. Mas isso aqui é só um conceito básico para você entender do que a gente está falando, de toxicidade, né? Em alguns produtos, produtos químicos, né? Mais sintéticos, industrializados, você percebe que esse conceito de toxicidade, ele é bem mais conhecido. Por quê? Porque ali já o fabricante já vai falando ali os possíveis acidentes, né? Que pode acontecer ali se você utilizar uma dose errada, tá bom? Então, a intoxicação é evidenciada por sinais e sintomas ou danos laboratoriais ou experimentos. Então, em alguns casos, dentro aqui dos óleos essenciais, né, vamos começar a entrar no nosso assunto. Dentro dos óleos essenciais, em alguns casos, você não vai ter ali, não vai estar evidente a toxicidade, o quanto que você está intoxicada, mas vai ser ao longo dos dias, tá? Ao longo dos sintomas que você começa a apresentar. Então, é por isso que sempre é recomendado que você utilize na dose certa, né, na diluição correta, para que você o utilize com segurança, tá bom? Então, quais são os tipos, de toxicidade por tempo, tá? Pode ser uma toxicidade leve, uma aguda, uma subaguda ou crônica. Então, esses quatro tipos de toxicidade é o que a gente começa a pensar. É uma toxicidade leve. Geralmente vai ser uma toxicidade por inalação. Então, se você ficar utilizando algum óleo essencial com muita frequência, como digamos assim, você foi orientado a utilizar 4 vezes ao dia, 5 vezes ao dia. E você está inalando a todo momento, né? Você vai ficar a todo momento ali pingando, inalando, inalando. Isso é muito difícil. Geralmente as pessoas elas fazem ao contrário, né? Elas não utilizam. A gente recomenda ali a pessoa utilizar a inalação certinha, 3, 4 vezes ao dia, ela não inala nenhuma vez ao dia. Então, essa questão de intoxicação é para vocês ficarem bem tranquilos, porque na prática é totalmente o contrário. O que acontece muito é falta, é a negligência mesmo do usuário dele não utilizar, né? Ele esquece. E é engraçado porque isso leva muito em consideração a disciplina, né? O quanto que as pessoas são organizadas, a disciplina que aquela pessoa tem com ela mesma, isso diz muita coisa sobre ela, né? Quando a gente é, recomenda alguma coisa, ela sabe que é algo importante para ela. Isso é o mesmo pensamento das pessoas que precisam tomar uma medicação e não tomam, as pessoas que precisam fazer uma dieta e não faz. É o mesmo comportamento, é a negligência que a pessoa tem com ela mesma, né? Então, e na maioria dos casos, isso não acontece. Na maioria dos casos, a pessoa ela não vai utilizar. Mas aqui a gente vai ver os tipos, né? Então, esse aqui é por tempo, tá? Fototoxicidade. Então, dependendo do óleo essencial, a gente vai ver aqui, né, a classe, vai ter uma toxicidade por fótons, que é luz solar, tá bom? Então, ocorre a fotossensibilidade, que é na pele, a exposição a raios solares, manifestando que é uma vermelhidão, uma hiperpigmentação da pele, que é o quê? Quando você pega o óleo essencial e ele tem contato com a sua pele.
Veja bem, esses óleos aí, que são geralmente cítricos, tá? Tem também o lemongrass, que ele não é um óleo cítrico, mas ele também é bem fototóxico, tá? O lemongrass também tem essa característica. Porém, na maioria das casos vai ser um óleo cítrico. E o que acontece? Quando você inala o óleo essencial, uma laranja, que eu tô com brief, né? Você inala uma laranja, uma tangerina, você vai perceber que, querendo ou não, às vezes você vai encostar. Então, você tá com o óleo aqui na mão, você está inalando. Só que aí, querendo ou não, às vezes você encosta muito e vai pro nariz. E se você estiver no local ali aberto, né, com o sol irradiando, você pode sim se machucar, se queimar, tá? Então, tomar esse cuidado quando vocês estão fazendo inalação dos óleos cítricos. Eu recomendo muito quando você está no óleo cítrico e você está na rua, né, tá ali no trânsito trabalhando. O que que você pode fazer? Você pode usar o colar aromático, que é aquele colarzinho que você pinga o óleo essencial e aí fica mais seguro porque você não precisa encostar. Você tem mais cuidado de só levantar ali o colar e inalar. Tem também o inalador pessoal, que é um stick, tá? De plástico, tem um algodãozinho dentro. Eu tô com ele aqui, fácil, mas você pode pingar e aí fica bem mais fácil porque o plástico protege ali o algodão. Então você vai fazer o quê? Inalação, ó, sem encostar no nariz também. Então a gente tem alguns artifícios que faz com que esse risco diminua bastante, tá? Principalmente dos cítricos aí. Então, quais são eles? Bergamota, grapefruit, o lemon, o lime, o white orange, que é a laranja, tangerina, as mandarinas, assim como todos os outros mix que possuem óleos cítricos na composição. Por exemplo, Citrus Bliss, como o Chi, né? São os blends, são as misturas que a Terra tem, que tem os cítricos também. Então, tomar sempre esse cuidado quando você vê que tem um óleo cítrico ali na composição, tá? Outra dica que eu quero dar para vocês. Quando vocês, Poliana, eu não sei, por exemplo, isso aqui é o Balance, tá? Isso aqui é um blend. E aí você não sabe o que que tá, quais são os óleos que tá compondo ali, né? O mix. O que que você vai fazer? Você vai abrir aqui, ó. Eu não vou abrir o meu, tá? Para não estragar, mas você vai ver que tem um plásticozinho, né, do vidro e tem como você tirar esse aqui, ó. Você tira aqui, ó. E aí por dentro você vai ver a composição do blend, a composição desse óleo essencial. Inclusive, mais uma dica para você aprender a saber se o óleo é puro, né? Se você olhar para a composição do produto, do vidro, e você vê que tem algo a mais do que o óleo do que planta. Por exemplo, eu tenho dois mix, mas se você pegar uma laranja, vai ter assim, lavândula angustifolia. Então você vai ver que só tem ela na composição. Se você vai ver outro ingrediente, outro ativo, algum nome esquisito ali, você pode ter certeza que esse óleo essencial ele não é puro, tá bom? Então, tomar esse cuidado também quando você vai olhar para o vidro do óleo essencial. E aqui eu tô falando das furano-cumarinas. O que que são as furano-cumarinas? Como que acontece, né? Essa queimadura ali até quando você aplica o limão na pele, você sabe, né? Você passa o limão e for pro sol, você vai se queimar. As plantas, elas liberam essa substância, que é uma substância para proteger do sol. Na verdade, é uma substância que vai repelir insetos, tá? Então, é uma substância que a planta libera para poder sobreviver, né? Porque os insetos, muitas das vezes, eles são predadores. Eles vão cortar a folha, eles vão injetar algum tipo de bactéria, algum tipo de fungo que vai trazer doenças para a planta. Então, essas furanocumarinas é uma forma de quê? De defesa que a planta tem contra os insetos. Só que na nossa pele, ela vai trazer essa queimadura, tá? Nos óleos cítricos. Causticidade é outro tipo de intoxicação, um tipo de dano, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Aqui eu já trouxe os óleos, tá? Que podem ter esse risco que você tem que tomar esse cuidado. Óleos essenciais que pertencem às famílias bioquímicas. Essa parte de família bioquímica tem uma aula específica, tá? Que é a parte de química dos óleos essenciais, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Então, óleos essenciais das famílias bioquímicas dos aldeídos e dos fenóis aromáticos, como ali o timol, carvracol, guacol, eugenol. Então, ali, ó, tomilho, orégano, clove, cássia, que é a canela, e o mixonguarte, o mix da imunidade, tem alguns óleos essenciais que têm essa causticidade. Poliana, então, qual é o perigo? O perigo é quando você vai passar ele puro na pele. Você não pode passar ele puro na pele, de maneira alguma, tá? E se você for diluir, você vai ter que diluir, né, para aplicar na pele, você vai ter que diluir numa diluição mais
fraca, vai ser menor a diluição, ou seja, você vai espalhar mais o óleo no óleo vegetal para que ele chegue mais fraquinho na sua pele. Por quê? Porque se você deixar ele numa concentração igual você dilui uma lavanda, por exemplo, que é um óleo super protetor da pele, né? Vai dar um pouco ruim, tá? Porque a lavanda você pode aumentar bastante, né? A porcentagem dela no blendzinho, no vidro. Você pode deixar ela forte para sua pele, porque ela é maravilhosa para sua pele. Já esses óleos aqui, não. Eles têm o potencial ali muito bom para a imunidade e são antibacterianos potentes, antivirais, antifúngicos potentes. Então, muito bom para infecção, né? Mas em contato com a pele você tem que tomar esse cuidado. Então, sempre muito bem diluído. E de preferência também faça algumas combinações. Então, de preferência, traga algum óleo essencial que proteja a sua pele, como a lavanda, como a copaíba, como o frankincense, tá bom? São opções aí para você fazer as duplas e aí um proteger o outro. Ação irritante na pele e nas mucosas também é um tipo de reação, tá? Vocês têm que tomar cuidado. E em estado puro, esses óleos essenciais podem trazer reações irritativas nas peles mais sensíveis. Lembra que eu falei do lemongrass? Pois é um óleo que ele pode ser irritante na pele. Então, toda vez que você pensar nesses óleos essenciais, por exemplo, para inalação, um outro recurso muito bom, né, para você tirar esse perigo é o difusor. Porque o difusor, olha só, você vai colocar o óleo essencial lá no difusor pingar e você não vai ter contato direto com a sua pele. A névoa que vai saindo, que você vai inalando, que com certeza, né, vai encostar aqui na sua pele, do seu corpo todo, porque você tá ali no ambiente, ele tá bem dissolvido, ele tá bem diluído. O difusor, além dele espalhar as moléculas, ele também dilui o óleo essencial, né, porque a gente coloca na água, tá? Então ele vai dissolver no ambiente e aí o tanto que você vai inalar e realmente entrar no seu corpo, ter contato com a sua pele, é bem pequeno. Por isso que o difusor também é uma ferramenta muito segura para públicos ali, né, com mais atenção, como bebês, como idosos, como gestantes, tá bom? E aí, quais são as famílias químicas? Os aldeídos, os terpênicos, os ésteres. Então, esses óleos essenciais aqui, você também tem que ter uma diluição ali bem bacana, bem maior, né? Para que realmente eles não tragam danos à sua pele, tá? E, Poliane, por que que eu usaria um óleo se ele vai me causar dano na pele? Então, pelo efeito que ele vai trazer para o seu corpo. Eu vou trazer um exemplo, o Zengest, que é esse aqui é da digestão. Apesar dele ter óleos essenciais que são irritantes na pele, ele é um mix de digestão incrível. Então, quando ele chega lá, né, você aplica na barriga e ele vai chegar no seu aparelho digestivo, o que que ele vai fazer? A ação carminativa, ação diurética, ação digestiva, ele vai estimular a digestão, ele vai melhorar a inflamação, né? Então, ele vai ter ações específicas nos órgãos que você está precisando de suporte, apesar de ele ter uma potencial reação na pele, porque a pele, gente, ela é um órgão de proteção. Então, quando você aplica na pele, você tem que tomar esse cuidado porque a pele ela foi programada para te proteger. Então, é só esse cuidado mesmo de diluir certinho. Se você diluir certinho, você consegue o máximo resultado terapêutico que você procura com esses óleos, tá bom? Neurotoxicidade é outro tipo de toxicidade, tá? É bem interessante a gente observar, principalmente quem tem criança pequena em casa, né? Quem tem bebê. Por quê? Porque alguns óleos essenciais, como cetonas, né? Essa parte de química é uma aula específica, mas não precisa vocês decorarem, tá? Esses nomes. Tem potencial tóxico no sistema nervoso quando usados em doses altas, tá? Isso é importante também. Não quer dizer que o meu filho ele, de 3 anos, ele nunca pode inalar um peppermint. Não é bem assim, tá? Mas em doses altas, você tem que tomar esse cuidado. Em bioterreno de pessoas com sistema nervoso mais fragilizado. E quando a gente pensa em pessoas com sistema nervoso mais fragilizado, a gente está pensando em quem? No público atípico, geralmente, né? Autistas, quem é TDAH, pessoas com epilepsia, que tem episódios de convulsão, já tem um sistema nervoso um pouco mais fragilizado. Então, as moléculas atravessam a barreira hematoencefálica. Há uma ação lipolítica desestruturante da bainha, isso é a parte mais física do cérebro, tá? E depende da quantidade do componente e do método de aplicação. Isso aqui é sempre bom lembrar.
Por quê? Porque como a gente tem vários tipos de uso dos óleos essenciais, a gente tem o quê? A ingestão, a gente tem o uso aromático, a gente tem o uso tópico, não é? Então, depende muito do como que você vai utilizar esse óleo. Eu vou dar um exemplo. Para mexer no cérebro, para mexer aqui, ó, no nosso cérebro, a forma de uso mais apropriada é o quê? É a inalação, tá? É a mais apropriada. Por quê? Porque quando você inala os óleos essenciais, lembra que os óleos essenciais, quando inalados, parte vai para o cérebro e uma grande outra parte vai para o sistema respiratório, vai para o pulmão. O que chega nos outros órgãos é muito pouco. Então, o uso aromático, ele é específico para as questões emocionais, cerebrais, nas questões respiratórias também, ele é muito interessante, o uso aromático, tá bom? Então, o uso aromático aí é o que você tem que tomar cuidado quando é esses óleos que têm cetonas. Quais são esses óleos? Vamos lá. Aqui tem alguns, tá? Alecrim, peppermint, o wintergreen, o deep blue. São óleos, né? São blends de óleos essenciais também que tem ali na composição óleos essenciais que são ricos em cetonas. Então, esses aí vocês têm que tomar cuidado. É tanto que vocês podem perceber que a própria do Terra já identificou. Tem dois vidros aqui que já estão com a cabeça, né? A tampa do vidro ali é diferente. Por quê? Porque ali já é para sinalizar que é um óleo que você não pode ingerir, que é um óleo que você não pode inalar também. Não pode inalar esses óleos. Então, essa válvula é uma válvula de segurança, já para as crianças, né, não conseguir abrir, tá bom? Tem um pouco mais de dificuldade. Mas, por exemplo, o alecrim é um óleo ali, né, potencialmente ativador do sistema nervoso. Então, em alguns casos, ele não vai ser indicado, crianças pequenas, bebês, né? Por quê? Porque ele estimula muito o sistema nervoso e geralmente esse público tem o sistema nervoso muito imaturo para processar esse aroma. Vocês entenderam? Mas em doses altas também, tá? Só que a gente sempre tem que olhar, ter o bom senso, né? O bom senso é algo que a gente não consegue ensinar. As pessoas elas têm que já começar a desenvolver o bom senso. Vamos supor, eu preciso de um óleo para respiração para o meu filho de 3 anos, de 2 aninhos ali. Eu tenho o alecrim, mas eu também tenho o limão. O alecrim serve para respiração? Serve. Mas, gente, entre o alecrim e o limão, eu sempre vou escolher o limão. Por quê? Porque o alecrim é um óleo ativador do sistema nervoso. Então, é um óleo que, apesar de ter boas respostas para o sistema respiratório, eu também tenho um outro óleo que é muito bom e que ele é seguro. Então, toda vez que você tem um óleo mais seguro, você vai escolher o mais seguro para o seu filho, né? Para a pessoa ali que é de um público de restrição. E gestante também é outro público de restrição, tá? Então, é sempre ter esse bom senso aí. Agora, se eu sou um adulto, né, e eu tô precisando de um óleo ali para focar, para estudar, gente, o alecrim é maravilhoso, porque ele é um óleo que estimula o sistema nervoso, então ele é um óleo muito indicado para você fazer inalação ali antes do estudo, antes de trabalhar, quando você precisa focar, produzir mais, tá bom? Outra observação. Apesar de eles ser óleos que ativam o sistema nervoso, vocês têm que olhar o potencial também, essa característica que potencializa o óleo essencial. Como assim, Poliane? Ele não é ruim para o sistema nervoso? É, em alguns casos, né? Quando é um público de restrição, um público que tem um sistema nervoso mais o quê? Fragilizado. Porém, em alguns casos, eles vão ser os mais indicados. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, pessoas ali já com um pouco mais de idade, idosos, que não têm um histórico de hipertensão, mas ela tem um Alzheimer, ela está sofrendo Alzheimer ali, ela precisa de um suporte, né, pro Alzheimer. E, gente, o alecrim vai ser incrível para essa pessoa, para essa idosa, para esse idoso. Por quê? Porque ele vai estimular esse cérebro, tá bom? Outro exemplo de indicação boa do alecrim, pessoas que têm pressão muito baixa. Por ser um óleo que ativa o sistema nervoso, o alecrim, ele é incrível para as pessoas que têm pressão muito baixa. Por quê? Porque ele vai estimular o seu cérebro, tá? Então, ele tende a melhorar, e impulsionar, na verdade, né? O cérebro a dar respostas, tá bom? Então, é um óleo incrível para as pessoas ali com a pressão baixa. Então, sempre vejam o lado bom e o lado ruim das coisas, tá? Para vocês começarem a desenvolver o senso crítico de escolher certinho ali o que que vocês querem utilizar. A janela terapêutica também é uma dúvida muito interessante, né? E uma característica bem legal dos óleos essenciais. E é um instrumento de segurança. A gente usa como veículo de segurança.
A janela terapêutica são os intervalos. Então, todo uso, principalmente o interno, que é quando você vai ingerir, e o uso tópico também, tá? A gente tem que ter essa janela terapêutica. Por quê? Porque vai induzir o corpo a esgotar todas as reservas do tecido adiposo. É o seguinte, esse aqui eu tô com o rolão do Copaíba, tá? Esse aqui é o Copaíba diluído. Tá vendo que esse aqui é um rolão específico para você passar na sua pele, né? O que acontece? O uso tópico, ele é um uso sistêmico e ele é um uso mais prolongado. Ou seja, o seu corpo, ele vai demorar um pouco mais para receber o óleo essencial. Por quê? Porque no uso tópico, gente, ele vai ter que penetrar em todas as camadas da pele até chegar na corrente sanguínea. Então, há um processo mais lento, mais demorado. Porém, depois que esse óleo chega na corrente sanguínea, para ele sair demora mais. Então, geralmente a gente faz o uso tópico sempre conciliando ou com o uso aromático ou com o uso interno. O uso tópico ele é um coringa da gente, né? Mas se você quer um efeito rápido, geralmente ele não vai ser a melhor escolha para você, tá? Então, quando você faz uso tópico, tem essa questão, tá? Ele demora mais para chegar no seu corpo, porém, quando ele chega, ele demora mais também para sair do seu corpo. Então, a janela terapêutica é justamente para você que limpar o corpo dos produtos, dos óleos essenciais, da química que o óleo essencial traz, tá bom? Diminui drasticamente o risco de toxicidade. Por quê? Porque você vai dar um intervalo para o seu corpo metabolizar e excretar. Ele vai eliminar todo o resíduo de óleo essencial. Gente, não só óleo essencial, tudo que a gente coloca no nosso corpo, a gente tem que tirar o excesso, tá? E quais são esses órgãos que vai utilizar, né, para você tirar esse excesso? Rins, fígado, é, fígado e o intestino. Então, você tem que eliminar através desses órgãos aí. Então, no suor vai sair, na urina vai sair, tá? No colírio, ó, nas lágrimas, né? Quando você vai limpando o olho. Então, nas excreções, você vai tirando ali, os resíduos. Auxilia na observação também da pessoa, do aromaterapeuta, a avaliar como é que tá essa pessoa. Então, através da janela terapêutica, você consegue observar. Então, resumindo, sempre, sempre, sempre faça um intervalo, principalmente quando a gente fala de ingestão e também no uso tópico, mas em especial a ingestão, tem que ter um intervalo, tá? Aqui eu trouxe uma parte que é bem específica, né? Um assunto bem específico que é a questão da asma, que é um tema, né? Uma demanda assim, bem frequente do público que usa óleos essenciais. Inclusive, cada vez mais eu recebo pessoas que estão tendo indicação, né, médica para utilizar óleos essenciais nesse público, no público asmático. E a gente tem só que observar algumas questões que a gente está falando de segurança. Eu trouxe essa parte para vocês terem um pouco mais de conhecimento, tá? Então, toda vez que a gente pensa ali num óleo essencial e um tipo de doença, né, que como ele pode dar um suporte, a gente tem que entender o mecanismo dessa doença. A asma é uma condição crônica das vias aéreas, caracterizado pela inflamação, hiperreatividade, que é o que? O estreitamento ali dos brônquios, que fica lá no nosso pulmão, e também o muco, a muco, né? A crise acontece quando temos uma piora aguda dos sintomas clínicos. Geralmente se inicia com tosse seca, pode evoluir para chaga no peito, aumento da frequência respiratória, sendo necessário o uso da musculatura acessória. Então, quando você observa que, principalmente criança, né, tá respirando ali, e você vê que ela tá usando não só ali, né, a parte normal da respiração, mas você vê que o corpo dela está trabalhando de forma mais cansada, de uma forma mais esforçada. Você percebe que há uma musculatura acessória que está sendo utilizada. Então, geralmente, isso acontece na crise, tá? Além da queda da saturação de oxigênio. Então, na asma, o que acontece? Esses três mecanismos aqui: inflamação das vias aéreas, obstrução das vias e a hiperreatividade brônquica. E é através desses três mecanismos que dessa doença acontece, usa o nosso corpo, né? Ela atinge o nosso corpo. Que a gente tem que entender, gente, que na crise de asma, a gente não usa óleo essencial. Isso é muito, muito esquisito eu falar isso pra vocês, né? Como assim, por exemplo? Não, não usa. Na crise de asma, o pulmão já está super, super
sobrecarregado, ele já está muito frágil, tentando empurrar ar, né? E não está conseguindo nem empurrar nem puxar. Nem jogar nem puxar, na verdade, né? Então, na crise, o que acontece? A pessoa tem que, a criança, né, o indivíduo tem que utilizar a bombinha, tá? Porque se você colocar a bombinha mais o óleo, lembra que o óleo essencial, ele também é química e ele também é um aroma que o pulmão vai ter que processar. Então, você não pode sobrecarregar mais do que esse pulmão já está sobrecarregado. E claro, você não vai deixar de usar a bombinha para usar o óleo, né? Pra deixar o tratamento médico por causa disso. Então, você sempre vai priorizar a bombinha, tá bom? Você não vai estimular esse pulmão mais do que ele já está estimulado. Quais são os óleos indicados aí? Então, Poliane, como assim? Não uso na crise. Não, você não vai usar na crise. Mas você deve utilizar de forma preventiva. Até porque, gente, os óleos essenciais, eles não são medicamentos. Você sempre vai ter que utilizar a forma mais inteligente e a forma como eles foram programados é você utilizar para prevenção, não para tratamento, tá bom? É claro que em muitos casos, os óleos essenciais, eles dão uma boa resposta de tratamento também, né? Mas a gente sempre tem que entender que óleo essencial é uma prática preventiva de saúde. Ela é reconhecida pelo SUS como uma prática preventiva. Então, vamos fazer o que manda, né? O script que a gente fala, né? Use óleos essenciais para prevenção, para promoção de saúde. Então, na parte preventiva, você vai utilizar óleos essenciais anti-inflamatórios, imunoestimulantes e antialérgicos. Quais são esses componentes? Beta-caroteno, acetato de linalina, linalol, alfa-pineno, tá? Então, esses componentes aí, eles são riquíssimos para esse público, só que é fora da crise. Então, aqui tá alguns óleos mais indicados, tá? Para os asmáticos. Sempre lembrando, ó, vamos ter que trabalhar. Tem que trabalhar inflamação, então beta-caroteno entra muito bem. Obstrução das vias aéreas. Óleos essenciais como alfa-pineno na composição são maravilhosos para isso. O limoneno também é um componente também que obstrui bastante, desobstrui, né? E o acetato de linalina e o linalol, que são antialérgicos potentes. Então, a asma é uma alergia, tá? Então, vamos lá. Lavanda é um óleo muito indicado por ser antialérgico potente. Copaíba por ser anti-inflamatório. Pimenta preta também é muito bom. Eu deixei em negrito os principais, os que eu mais indico, tá bom? Então aí, pimenta preta também ele é muito bom porque ele tem camazuleno. Camomila romana, incrível também, é maravilhoso. Por que eu não deixei em negrito? Por causa do preço, né? Então, se você puder investir na camomila romana, invista. Eu tenho camomila romana porque eu não perco nenhuma promoção da do Terra. Ano passado teve uma promoção, não lembro qual mês, tá? Mas teve uma promoção que você ganhava camomila com 200 pontos. E toda vez que eu vejo camomila, eu não perco, né? E eu ganho, eu aproveito. Então, eu ganhei a camomila. Eu sempre, a camomila que eu tenho, eu ganho. Então, se você vê alguma promoção como camomila romana, pegue essa promoção, porque ela é incrível. Mix Balance também. Eu acho que o Mix Balance tá aqui, ó. Ele também é muito bom, tá? Para o público asmático. Ele é um mix de óleos essenciais para emocional, mas quimicamente falando, os óleos essenciais que estão nele são riquíssimos para o sistema respiratório. Petit Green também. Frankincense, que está em negrito, porque o olíbano ele é um coringa maravilhoso, imunoestimulante tônico do sistema respiratório, incrível para asmáticos. Cipreste também ajuda. Erva baleeira não tá aqui, né? Eu não tô aqui com eles, mas a minha erva baleeira tá ali guardada. Também é um ouro da floresta amazônica. Incrível para os asmáticos. É um óleo indispensável, principalmente para criança. Lemon, o Adioragy e o grapefruit, tá? Então, aqui a lista dos óleos essenciais. Poliane, em que momento? Lembra de forma preventiva. Você vai fazer um blend ali e aplicar na criança todos os dias para fortalecer, tá, essa criança. Quando vier a crise, se vier, né? Queira Deus que não venha, mas se vier, você vai ver que vai vir bem mais fraca, vai ver mais espaçada, não vai vir com tanta frequência, não vai vir tão forte, porque esses óleos eles vão trabalhar no corpo dessa criança, tá bom? E é isso. Agora eu trouxe aqui uns exercícios para a gente fazer, tá? E aí você vai praticar a aula de hoje, né? Que é a aula de segurança.
Então, olha só, criança de 4 anos asmática, né? O primeiro caso. Uma criança de 4 anos, gente, com asma, será que eu vou indicar um óleo que ativa o sistema nervoso dela? Um alecrim, um peppermint? Tem gente que adora indicar o peppermint, né? Porque tudo que é respiratório é peppermint. Nem sempre, tá? Então, olha só, uma criança de 4 anos, asmática, você vai indicar um alecrim? Não. Você vai indicar o peppermint? Também não. O que que você vai indicar? Você vai indicar um copaíba, você vai indicar um frankincense, uma lavanda, tá? O balance, a copaíba, frankincense, a erva baleira, esses óleos aí, tá bom? O homem adulto, saudável, se preparando para uma competição de corrida. Gente, maravilhoso. Olha só que possibilidade. A gente pode usar quantos óleos a gente quiser, porque não é um público de restrição, é uma pessoa que está precisando de mais resultados, então você pode potencializar, né? Trazer estímulos para esse corpo. Você pode utilizar um peppermint, você pode utilizar um Deep Blue, né, para fazer a massagem no corpo, no músculo, relaxar esse músculo para ele descansar melhor, hipertrofiar melhor. Você pode usar uma lavanda para ele dormir melhor, tá bom? Então a gente tem N possibilidades para esse caso. Pode fazer uso interno também, ele pode digerir se ele quiser, um lemon, um óleo para digestão, para melhorar a imunidade dele também, tá? Olha só, um bebê de 1 mês de vida com muita cólica. Um bebê de 1 mês de vida, olha só. Você vai usar um Zengest? Não vai. Lembra que o Zengest é um óleo que ele é incrível para digestão, mas ele tem vários óleos na mistura e é um óleo que dá uma certa irritabilidade na pele. Então, entre um Zengest diluído e uma lavanda, uma camomila, você vai usar a lavanda ou a camomila, tá bom? Porque a pele dessa criança é uma pele muito fina. Caso 4, uma mulher gestante de 1 mês com muito desconforto e dores pelo corpo. Aí, olha só, um público de restrição também. Então, a gente lembra dos públicos de restrição, né? Tem um pouco mais de cuidado. 1 mês de gestação. Então, a gestação que está bem no começo, a gestação que está precisando tem um certo risco ainda, né? Porque uma gestação de 1 mês é uma gestação de risco ainda. Ela não está no período mais seguro da gestação. Ela pode perder o bebê dela. Você vai estimular demais essa mulher? Não vai. O que que você pode fazer? Você pode usar dores no corpo. Você pode usar uma lavanda diluída, porque uma lavanda é um óleo que relaxa também o músculo, o corpo. A manjerona também é um óleo muito bom. Você pode diluir e passar no corpo dessa mulher. Ela pode usar também somente a camomila diluída. Pode utilizar só o óleo de coco, só o óleo vegetal. Você só aplicando o óleo vegetal e massageando o corpo dessa mulher. Também vai dar muito certo. Ela com dores no corpo. Tem por que ela fazer um uso interno? Não tem, porque o uso interno é para outro objetivo, tá bom? Essa parte de uso é uma aula específica para isso, né? Eu acho que eu ainda não gravei essa aula, mas pretendo gravar. Mas percebam que, dependendo da pessoa, dependendo do que ela está enfrentando, você vai pensar em como que você vai utilizar, os óleos que você vai utilizar e a diluição que você vai utilizar, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje? Tudo certo? Então, gente, obrigada. Eu vou deixar essa aula gravada aqui para postar no YouTube, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem mandar aqui mensagens que a gente vai se conversando.